Meu assunto de hoje vai ser o artigo na Ilustrada da Folha de Contardo Caligares, chamado Anarquistas Neoliberais e Foucault. Contardo Caligares, que já se diz anarquista ou com inclinações anarquistas há muito tempo, eu vi inclusive isso numa entrevista com a Marília Gabriela uma vez, no programa dela, ele afirmando isso. Ele tenta aqui reaproximar o Foucault, que é um guru da esquerda, né, mas que tinha algumas tendências anarquistas, dos atuais anarcocapitalistas e neoliberais, que ele inclui aí o Hayek como principal ícone desses neoliberais. E ele faz isso com base nesse livro, A Última Lição de Michel Foucault, de Geoffrey, que eu inclusive recebi por coincidência hoje de presente, de cortesia da editora 3 Estrelas, da própria Folha. Agradeço o presente, vou ler com a devida atenção, fiquei mais interessado agora, mas digo de antemão que não tenho como concordar com a conclusão de Contardo Caligares. Ou, na parte que eu concordo, para colocar diferente, é justamente a parte que eu mais tenho a criticar de alguns participantes desse dito movimento anarcocapitalista. Bom, ele parte da premissa de que ambos, né, os anarquistas clássicos, que sempre tiveram esse viés de esquerda e que idolatram Michel Foucault, como os atuais anarcocapitalistas e muitos neoliberais, seja lá o que for isso, ou que seja a linha de Hayek, Montpellier, ambos têm uma certa ojeriza ao Estado, têm uma certa aversão a toda forma de poder organizado, né? Igrejas, ele coloca lá isso junto. E aí, portanto, eles teriam essa aproximação por essa linha anti-establishment, anti-Estado, anti tudo isso que está aí, né? É verdade que alguns anarcocapitalistas, pós Murray Rothbard, apresentam essa inclinação às vezes. Mas colocar Hayek nesse saco e Ludwig von Mises, que é citado pelo Instituto Ludwig von Mises, que é de onde ele conseguiu alguns livros traduzidos do Hayek, colocar Mises e Hayek nesse mesmo saco me parece uma tremenda de uma injustiça. É óbvio que todo libertário, e não precisa ser libertário, todo liberal clássico, e até mesmo muitos conservadores, partem da premissa de que tem extrema desconfiança de qualquer poder estabelecido, principalmente do Estado, né? Vamos lembrar aqui que a frase lá de trás é: o Estado é um mal necessário, já dizia Thomas Paine. E tantos outros pensadores entenderam que o Estado era para ser visto como uma forma altamente negativa, preocupante, perigoso, né? Uma entidade ameaçadora da própria liberdade. Porém, entendiam que sem ele era pior ainda o resultado. Então, quando você pensa que Hoppe escreveu um livro de democracia, o Deus que falhou, né, é preciso saber quem, em primeiro lugar, considerou a democracia e o próprio Estado, né, como garantidor das regras do jogo, das leis, da justiça e da força policial, né? Quem que foi que disse que a democracia era um Deus, né? O Estado não é visto por nenhum liberal que eu conheça, libertário ou até mesmo conservador, como um instrumento do grande bem, né? Como essa força que vai trazer o paraíso para a Terra. Muito pelo contrário, todos nós vimos o Estado desde muito tempo atrás e vemos hoje como algo para evitar o inferno. São coisas muito diferentes, né? Então, a democracia e a própria existência do Estado para essas funções básicas não é um Deus que falhou. Ele é justamente a função de um mal necessário para evitar um caos anárquico ou algo assim. E diga-se de passagem, essa era a visão do próprio Ludwig von Mises. Leia qualquer dos livros dele, Omnipotence Government, Liberalismo, Ação Humana, vários livros do Mises, ele vai dissecando a sua ideia de que o Estado deve existir, porque a alternativa seria um caos anárquico muito pior do que essa instituição que serve para tais funções básicas. Então, quando Contardo Caligares tenta aproximar de Hayek
E desses neoliberais que ele diz, né, alguém como Michel Foucault é para ter calafrios, né? É para ter calafrios, e nós, liberais clássicos ou libertários, não queremos nada com isso. Esse tipo de artigo faz, inclusive, eu ter mais vontade ainda de me aproximar um pouco mais dos conservadores de boa estirpe, leia-se desde a linhagem de Edmund Burke, né, passando por Kirk, passando por Michael Oakeshott, passando por Roger Scruton, passando por Lord Acton lá atrás, passando por vários, Thomas Sowell, vários pensadores robustos, né, que defenderam então essa visão cética, não só do Estado, como do ser humano. Né? O ser humano não é um bom selvagem russoniano, ele carrega em si a metáfora do pecado original, né, os vícios e a tendência a praticar coisas consideradas como pecado ou vício. Então jamais devemos delegar muito poder ao indivíduo, jamais devemos concentrar muito recurso e muito poder em esfera estatal, porque passa por seres humanos de carne e osso que vão provavelmente serem corrompidos por esse poder e por aí vai. Então essa visão toda está lá nos alicerces do conservadorismo de boa estirpe e dos liberais clássicos. Mas quando tenta aproximar então dessas pessoas, né, desses liberais e libertários, alguém como Michel Foucault, eu quero dar um passo a mais para cá, para a direita, para ficar perto então de conservadores de boa estirpe e longe de alguns que, porventura, lá do movimento anarcocapitalista, queiram flertar e concordem com esse artigo com alguém como Michel Foucault. Bom, vamos pensar rapidamente quem era Michel Foucault. Para começo de conversa, um doido, né, um desvairado, um sadomasoquista que carregava dentro de si, muito provavelmente, uma patologia, né, uma doença muito grave, não sabia frear seus apetites, como dizia Edmund Burke, só é digno da liberdade quem consegue frear seus próprios apetites, e Foucault não era um sujeito capaz de fazer isso, adorava participar de orgias, era sadomasoquista, né, homossexual, e o que não é em si o problema, veja bem, que fique claro isso, tem vários homossexuais que rejeitam a associação com alguém como Michel Foucault. Um deles é Bruce Bauer, autor de um livro excelente chamado The Victims' Revolution, que fala sobre essa marcha das minorias oprimidas, né, sempre em busca de mais poder e, no fundo, uma forma que encontraram de atacar o sistema capitalista liberal. Ele deixa isso muito claro no livro dele, com esses estudos de identidade grupal, né? O estudo dos negros, o estudo das mulheres, o estudo dos gays, ele vem mostrando o estudo dos chicanos, ele vem mostrando como tudo isso foi criado por pessoas absolutamente anticapitalistas, até mesmo comunistas, marxistas, muitas vezes. Então Foucault era um desses, e que além de tudo, além dele ter essa coisa dentro dele, nihilista, né, de autodestruição, ele foi alguém que encontrou uma ideologia para dar vazão a essa pulsão de morte dele. Né? Ele encontrou esse nihilismo para isso. E além de tudo, Foucault tinha uma outra coisa que aí talvez aproxime de alguns anarcocapitalistas que não merecem muito respeito. Né? Foucault criou uma teoria fantasmagórica para poder justificar seu anti-americanismo, que é a teoria da hegemonia de poder. Ele dizia que a pior forma de ditadura que tinha era essa tal hegemonia. Né? Leia-se aí do homem branco heterossexual capitalista ocidental. Né? Por quê? Porque era uma forma disfarçada, invisível, oculta, não tão sentida assim como uma ditadura, uma tirania direta. Então, com esse malabarismo, ele conseguiu concluir que os Estados Unidos, vejam bem, que os Estados Unidos tinham uma ditadura pior do que Coreia do Norte, Cuba, China e qualquer país comunista por aí, né? Porque ele dizia que nos Estados Unidos a forma da tirania era essa forma da hegemonia mais oculta. Noam Chomsky abraçou a mesma tese, ele se considera um dissidente nos Estados Unidos, ambos muito parecidos em vários aspectos, e ambos defenderam, por exemplo, a Revolução Iraniana, né, de Ayatollah Khomeini, né, inspirada no marxismo, no comunismo, né, com esse viés anti-americano patológico, infantil, bobo, né, que Foucault tinha, e que, aí sim eu volto, alguns anarcocapitalistas demonstram.
né? São aqueles bobocas que acreditam que o 11 de setembro foi obra do próprio governo americano, essas teorias conspiratórias, e que dizem que o governo mínimo defendido pelos minarquistas, né, pelos liberais, pelos pais fundadores dos Estados Unidos, falhou, fracassou, e a maior evidência para isso é que pariu o maior governo do mundo, né, os Estados Unidos, é o maior governo do mundo, óbvio, em termos absolutos, né, porque é a maior economia do mundo, responsável por 1/4 da riqueza criada anualmente no mundo. É óbvio que vai ter o maior governo do mundo, né? Mas alguém achar que os Estados Unidos têm um governo, em termos relativos, maior do que quase qualquer outro país por aí, né, é brincadeira, apesar de com Barack Obama a coisa ter piorado muito na direção da esquerda, né, do aumento de intervencionismo e tudo mais. Aí sim, as conquistas do famoso sonho americano e desses pilares construídos pelos pais fundadores correm sérios riscos, mas brincadeira falar que a minarquia fracassou e os pais fundadores erraram porque ajudaram a parir o maior Estado do mundo. Pelo amor de Deus, né? O que nós temos de liberdade no mundo hoje ainda se deve em boa parte aos Estados Unidos, em boa parte aos militares americanos que lutaram e morreram para defender o capitalismo liberal mundo afora, na época da Guerra Fria, na época antes mesmo da Segunda Guerra Mundial contra o nazismo e por aí vai. Então é uma brincadeira, isso é coisa de gente que vive no mundo da ilusão, fora da realidade, naquelas torres de marfim, onde ficam parindo qualquer ideia idiota. Mas eu queria fechar então só dizendo que eu não faço questão, muito pelo contrário, eu vou refrasear. Eu faço questão de não estar no mesmo time que tem Michel Foucault jogando na equipe. Então, realmente, essa visão de Contável Caligares que tenta aproximar alguém como Michel Foucault do pensamento anarcocapitalista e do pensamento neoliberal, ele tem alguns pontos corretos, mas é muita porcaria e muita viagem no texto dele, mas os poucos pontos corretos que ele tem servem justamente para me afastar desse movimento dito anarcocapitalista, que eu realmente não faço nenhuma questão de estar junto, porque, como eu disse, infantil, mimado, ingrato a tudo aquilo que garantiu o pouco de liberdade e paz que nós temos no mundo ocidental hoje, e que tem pessoas como Michel Foucault, que era um nihilista, sadomasoquista, tosco, né, que conseguiu dizer que os Estados Unidos era pior do que todos esses regimes tirânicos comunistas e que conseguiu abraçar algo como a Revolução Iraniana de Ayatollah Khomeini. Dessas pessoas eu quero distância e fico com muito orgulho, um pouco mais próximo, se for o caso, então, desses conservadores de boa estirpe aqui citados nesse vídeo de hoje. Era isso.